né, as nossas dúvidas em relação aos abusos dos fones de ouvido, aos abusos do dia a dia que o ser humano é obrigado a conviver, até por conta, principalmente de quem mora em São Paulo, do barulho natural, né, que existe na cidade. Nesse bloco eu queria que você falasse um pouco mais da nossa saúde, né, como é que a gente consegue cuidar realmente disso. Então, alguns pontos ficam importantes. A gente já falou no primeiro bloco para tomar cuidado com o cotonete, não é? Com certeza. Quais os outros cuidados que a gente tem que ter? Existe cuidado geral de alimentação, enfim, o que a gente tem que fazer para proteger a nossa audição? A nossa audição, por ser um sentido bastante refinado, depende não só da intensidade sonora que vem de fora, como também, como você falou, depende de vitaminas, proteínas, até para que o nosso ouvido possa se recuperar das intensidades sonoras que machucam ele, né? Então, a alimentação saudável, principalmente baseada em um fracionamento da dieta, em uma dieta equilibrada e balanceada, tanto entre legumes, vegetais, proteínas, carboidratos que são importantes também para nós e também os lipídios. Isso deve ser equilibrado e ajuda muito o equilíbrio do próprio ouvido. E você falou do descansar, né? Descansar os ouvidos. Quando a gente deita, a gente descansa os músculos, descansa. Como que a gente faz para descansar os ouvidos? Silêncio total? O silêncio total seria o ideal. Na nossa cidade ele é muito difícil, mas sem dúvida nenhuma, abaixo de 85 decibéis, um ambiente silencioso em casa, mesmo que haja um pouquinho de barulho fora, já é o suficiente para o nosso ouvido descansar, todas as funções metabólicas se estabilizarem e a gente poder estar preparado para outro dia. Afinal de contas, amanhã a gente tem que estar aí de novo. Por exemplo, quem mora perto do aeroporto, que tem aquele barulho constante, muitas vezes não tem um vidro de proteção. Há pessoas que estão expostas a um barulho constante e ela muitas vezes não pode resolver isso. Muito interessante isso, porque, veja, quem mora, por exemplo, em ambientes onde os ruídos externos são muito comuns, como próximo de aeroporto, estações de trem, de metrô, de ônibus, sabe, a pessoa nem ouve mais o avião passar. Acostuma, é verdade. Acostuma. Então, a mente, o consciente, não vê, não ouve mais, não consegue mais perceber esse som, porém esse som está lesando o seu ouvido. Então, o ideal para as pessoas que se expõem nesse tipo de ambiente é sim usar o protetor que abafa completamente o ruído, para que ela possa não sofrer esse tipo de agressão, assim como profissões como dentista, como pessoas que lidam com barulho também tem que proteger o seu ouvido. Sabe que eu fui fazer ressonância magnética, pois doutor, muito alto. O que é aquele barulho? Muito alto. Quem já fez ressonância sabe o que é, precisa do protetor o tempo todo. Precisa o tempo todo, olha, é muito alto. Qual que é a diferença entre a perda auditiva e a surdez? A surdez, ela é um termo que popular, mas que na verdade ele não existe. A surdez total, a pessoa que não tem absolutamente nada de audição, é uma condição que não existe. Sempre existe um restinho de audição, mínimo que seja, e a tecnologia tem cada vez mais avançado nesse aspecto para não deixar a pessoa excluída do meio social. Então, perda auditiva quando ela ouve menos. Surdez nós consideramos quando a pessoa não consegue se comunicar pelo prejuízo da falta de audição. Doutor, é hereditário? Existem fatores hereditários, mas certamente eu posso afirmar que os fatores ambientais que nós estamos expostos hoje são os principais. Existem alguns cuidados, por exemplo, tem pessoas que reclamam, elas começam a perder, né, devagarinho, conforme... Eu falo que depois dos 40, dos 50, já começa a perder tudo. Então você enxerga menos, você começa a ouvir menos também? Sim, com certeza existe uma queda natural, porém também
Muito importante isso que você falou. Normalmente, as perdas auditivas induzidas por ruído são em frequências agudas que nós não utilizamos no nosso dia a dia. Então, as pessoas não percebem que estão perdendo a audição. Como assim, doutor? Explica. As lesões auditivas nas frequências agudas, elas são as primeiras frequências a serem lesadas. Acontece que no nosso dia a dia a pessoa não percebe, só vai perceber isso através de um exame que chama-se audiometria, que é um teste auditivo muito simples de ser feito, né? Agora, esta característica da progressão da lesão auditiva e a pessoa não perceber faz com que realmente muitas pessoas acabem, quando chegam no médico, já tem uma lesão muito avançada. Doutor, assim como a gente faz um check-up geral, né, faz exames todo ano, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer exame também auditivo? Isso, pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano? Garanto que tem um monte de gente que está assistindo, a gente que não fez ainda. Não fez nenhuma vez, isso é um grande problema. As escolas hoje têm exigido audiometria, o teste audiométrico para as crianças no ensino fundamental, isso é muito positivo. E procurar, assim como nós vamos ver a nossa visão, temos que ver a nossa audição também, não é? E, por exemplo, se é detectado alguma coisa, os tratamentos, como é que funciona? Você tem tempo de... Tem alguns problemas que podem ser reversíveis, podem cuidar. Quais são os tratamentos que existem? Existem formas de tratar quando não é lesão induzida por ruído. Aí nós temos inúmeras formas, medicamentos, tratamentos não medicamentosos, mas chamando sempre a atenção, e eu vou ser um pouco chato agora que eu vou insistir, lesão auditiva induzida por ruído não tem cura. Isso aí realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque aumentou nessa nossa geração de agora. Quantos anos o senhor já está formado? Já? 26 anos. 26 anos. Existiu uma evolução muito maior de pacientes que estão chegando cada vez mais jovens nos consultórios? Sem dúvida nenhuma, cada vez mais jovens. 20, 30 anos atrás, o que acontecia é que a nossa legislação para o trabalho não exigia proteção. Então nós atendíamos a pessoa com 40, 50 anos com lesão induzida pelo ruído pelo trabalho. Hoje, em função da proteção dos equipamentos de proteção individual, estes indivíduos estão sendo protegidos pela lei, mas não existe lei que protege os adolescentes. Então os adolescentes são a maioria dos indivíduos hoje que tem lesão induzida por ruído. Assim como você está sendo duro com a gente, colocando essa coisa da lesão realmente pelo ruído, qual é a atitude, o que os pais devem fazer para proteger os filhos, então? Eu acredito que cada vez mais está existindo uma preocupação de todos nós com o meio ambiente, com a natureza, mas nós esquecemos que a natureza começa com o nosso próprio corpo humano. Ou seja, se eu quero cuidar da natureza, eu devo cuidar primeiro de mim. Então vamos buscar informação, vamos seguir as orientações médicas, porque elas são embasadas em trabalhos científicos e experiências. Então, eu acho que os pais devem recomendar, assim como os jovens também, informação. Leiam, procurem nos assistir aqui mais uma vez para gravar, né? E não deixar a lesão acontecer. Então tá, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Então, por exemplo, você entra na piscina, na água, entra água no ouvido. Tem algum truque, alguma coisa que a gente possa proteger em relação a isso? Normalmente, como eu mostrei aqui nesse modelo, a água, se ela entrar no ouvido, um ouvido normal, a água vai entrar e sair, sem problema nenhum. Porém, se a pessoa tiver, por exemplo, um acúmulo de cera, ou uma descamação, ou uma inflamação, a água vai entrar e não vai conseguir sair. Então, o normal é a água entrar e sair. E, portanto, se ela não saiu, naturalmente as medidas que a gente tem para tirar a água, a gente tem que tentar... Sacudir a cabeça, doutor? Sacudir a cabeça, sim, deitar de lado, mexer a orelha, mas jamais pingar álcool, viu? As pessoas... Você sabe que eu ia perguntar, porque quando eu era pequena, me ensinaram o quê? Colocar
Olhinho primeiro, né? Para proteger, e depois quando voltava da praia, punha álcool, não? Se o médico examinar e liberar esse procedimento, sim. Mas a pessoa que não passou por um exame de otorrino e que viu que não tem, por exemplo, uma perfuração do tímpano, alterações da membrana, se essa pessoa não tem essa avaliação, ela está correndo risco. Certo. Então, o ideal é primeiro fazer a avaliação e, se liberado, vai poder pingar álcool sim, mas não são todas as pessoas que podem. A cera protege ou tem que ser tirada todo dia? A cera é maravilhosa. Ela é uma proteção muito importante para o nosso sistema auditivo. Só. Muito importante, gente. Cera não é ruim. Cera é igual a gordura da pele, é igual lágrima, é igual saliva. Nós vivemos sem saliva? Não é possível. Nós não vivemos sem lágrimas, nós também não podemos viver sem a cera. A cera, ela protege esse canal, porque esse canal, ele tem um fundo cego, então aqui é fechado. Então você imagina que a circulação de ar aqui, ela é muito deficiente. O ar, ele vem aqui, mas aqui ele não circula. Então tem uma tendência natural à proliferação de fungos, bactérias, que podem gerar inflamações. E aí a cera protege. E a cera protege a tudo isso. Então, nós não devemos retirar a cera, nós devemos manter a cera para proteger o nosso ouvido, a não ser, logicamente, que gere uma questão estética desagradável. Então, como nós devemos limpar o nosso ouvido? É com um bastão, com um cotonete? Não. Nós pegamos um papel ou a toalha de banho, colocamos só na porta, até onde o nosso dedo alcança, porque certamente aqui eu já vou conseguir um efeito estético desejado de limpeza e não vou agredir o meu ouvido. Olha só, isso é muito importante, hein? A gente, né, tá aqui, às vezes tem aquela coisa de tem que enfiar o cotonete lá dentro para tirar. Impossível. Impossível, inclusive, chamo a atenção também que eu atendo inúmeros pacientes com trauma de membrana do tímpano, perfuração de membrana do tímpano, fraturas de cadeia ossicular, de ossinhos do ouvido, por acidentes de introdução de cotonete. Olha, doutor, muito obrigada pelas explicações. A gente tem o site www.leforte.com.br e também é importante a gente deixar aqui essa mensagem, né, doutor, que a saúde é completa, então tem que cuidar de tudo, não é isso? Comece cuidando de você. Para eu como médico, cuidar de vocês que estão nos assistindo, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Então, cuidem-se também. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.